Isso aí. Página 15, Física C, 314, se eu não falo o volume, é o 1. Os fios comerciais de cobre usados em ligações elétricas são identificados através de números de bitola. A temperatura ambiente, os fios 14 e 10, por exemplo, têm áreas da seção reta iguais a 2,1 mm² e 5,3 mm², respectivamente. Qual é aquela temperatura? O valor aproximado da razão R14 sobre R10 entre a resistência elétrica R14 de um fio de 1 metro. Não, de novo. Qual é aquela temperatura? O valor aproximado da razão R14 sobre R15 entre a resistência elétrica R14 de 1 metro de fio 14 e a resistência elétrica R10 de 1 metro de fio 10. Show de bola. Bom, deixa eu ver se eu entendi. Os dois fios são feitos de cobre, só que um é mais grosso que o outro. O fio 14 tem a área da seção de 2,1 mm², enquanto o fio que eles chamam de 10 é um pouquinho mais grosso e ele tem 5,3 milímetros quadrados, óbvio, de área da seção, aquela áreazinha ali, um pouquinho mais grosso, o fio 10. Ele quer que eu descubra qual é o valor da R14 sobre R10 para 1 metro, tanto desse fio quanto daquele fio. Bom, como é que se determina a resistência de um fio? Ρ, resistividade, vezes L, comprimento, sobre A, área da seção. Beleza? Quando eu for fazer essa conta, vamos ver o que vai acontecer. Ρ é o Ρ do material do qual ele é feito. E ambos são feitos de cobre, que é o símbolo da tabela periódica, bem sugestivo, né? Ρ é o mesmo valor, é o Ρ do cobre. Vezes L, para ambos é 1 metro. A única coisa que vai mudar é a área. Concorda comigo? Se eu quiser usar em metro, eu deveria usar 2,1 vezes 10 na menos 3 ao quadrado. Só que eu vou precisar transformar a unidade? Não, porque a mesma transformação ocorreria em cima e embaixo da fração, não alterando nada. Então eu vou dispensar o conserto das unidades por não ser necessário nessa hora. Então o fio 14, qual é a bitola dele? 2,1 dividido, vamos fazer a mesma conta para o fio R10, ó, por fio 10. De cobre ele é feito. 1 metro ele tem. Bitola do cara, 5,3. Isso é uma divisão de... é a primeira. Ρ do cobre, vezes 1, é o Ρ do cobre, sobre 2,1, que multiplica. Muito obrigado. 5,3 sobre o Ρ do cobre. Corta o Ρ do cobre com o Ρ do cobre, e aí fica 5,3 dividido por 2,1, igual às casas, elimina a vírgula. 53 dividido por 21, 2, dá 42, sobra 11, vírgula abaixo 0, 5, dá 5, dá 10, sobra 5 abaixo 0, 2, tá bom, né? Então deu aproximadamente 2,52. Letra A. Então era ter fé um pouquinho, né? Pô, se o cara pediu o R, mas eu não sei o tamanho, aliás, para saber o tamanho, eu não sei qual é a resistividade, mas como ele pediu a divisão, a resistividade de um ia eliminar do outro, já que eles são feitos do mesmo material. Então, essa foi a pedida. Usei a fórmula da resistividade, substituí os valores, divisão de fração, eliminou aquilo que não era fornecido e chegamos à conclusão. Muito bem, vamos à próxima. Bem variado. Gostei de ver.